Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre quantidade de movimento. Olá comigo. Queridos, quantidade de movimento é a propriedade de corpos com massa que apresentam um movimento. É definida como produto, ou seja, multiplicação entre a massa m pela velocidade v. Mas perceba que essa velocidade está com uma setinha em cima. Essa setinha é o símbolo de vetor. Então, a gente pode dizer que a quantidade de movimento, que também tem a setinha, é igual a massa vezes a velocidade. Ou seja, isso que vocês estão vendo ali da setinha é um símbolo de vetor. Ou seja, a quantidade de movimento também é um vetor. E esse vetor, velocidade, é ele que define também a direção e o sentido da quantidade de movimento. Beleza? Vamos lá. Quando você tem, por exemplo, aqui, um sistema com vários corpos, como é que funciona essa quantidade de movimento? É muito simples. Considerando o sistema como pontos materiais, de massa M1, M2 e M3, com suas respectivas velocidades V1, V2 e V3, podemos representar a quantidade de movimento Q do sistema. Perceba que aqui o Q está com o símbolo de vetor em cima, ele Q é igual a M1 vezes V1, M2 vezes V2, M3 vezes 3 e assim por diante. Ou seja, você vai somando as suas respectivas quantidades de movimento. Só que essa quantidade de movimento, queridos, antes de mais nada, ela é vetorial, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui, queridos, é uma quantidade de movimento vetorial, certo? Ficar bem esperto nisso aí. Beleza. E o seguinte, vamos lembrar que a unidade do sistema oficial da quantidade de movimento, ele é quilograma por metro por segundo. Beleza? Então, olha essa situação que nós temos aqui. Vamos dar um exemplo sobre isso, né? Sobre a quantidade de movimento e as consequências deste. Vamos analisar aqui, ó. Se você for analisar a primeira situação, você tem os vetores e velocidades do mesmo tamanho, certo? São iguais, quer dizer que o módulo dele é igual, e as massas dos veículos são diferentes. Na primeira situação, ele está com um caixote em cima, uma carga, enquanto na segunda situação ele está sem carga. Então você perceba também que o impacto dele está diretamente relacionado com a questão da massa aqui. Então a gente pode dizer que, observando as situações em que os veículos têm a mesma massa, a mesma velocidade, podemos perceber que a força do impacto na primeira situação é maior, pois a quantidade de movimento é diretamente proporcional à massa. Certo? Então, a gente percebe que a massa está influenciando aqui e a velocidade, nesse caso, foi o fator que foi igual para os dois. Enquanto que, na segunda situação, veja a diferença aqui que nós temos. Veja a diferença do desenho que a gente tem aqui, ó. Percebam que aqui, certo? As duas situações, cada situação tem dois caminhões, os 4 caminhões representados apresentam aparentemente a mesma carga, certo? Ou seja, apresentam a mesma massa, mas percebam que a velocidade nesse caso é diferente. Percebam que aqui o vetor velocidade no V3, o caso de cima, na situação 3, ele é maior que o vetor V4, certo? Então, o que vai acontecer? Perceba que o impacto também é diferente, certo? Então, o impacto dele foi completamente diferente um do outro. Então, o que a gente pode concluir em cima disso? Observando as situações dos veículos, têm a mesma massa, podemos perceber que a força de impacto na segunda situação é maior, pois a quantidade de movimento é diretamente proporcional à velocidade. Então, meus queridos, qual é a conclusão que a gente chega em cima disso? Que a quantidade de movimento está relacionado com a força de impacto? Sim, com certeza sim, né? E a gente consegue observar isso em algumas coisas aqui. Por exemplo, esportes. Leva uma bolada de uma bola, né, menor, de menos massa, por exemplo, de uma bola grande. Por exemplo, você pega lá uma bola de futsal, que normalmente ela tem uma massa menor, leva uma bolada de uma bola de basquete, que normalmente é mais pesada. Certo? Se eles tiverem a mesma velocidade, tu vai perceber que está relacionado com o impacto que você sofre. Ou seja, o impacto ele está relacionado com a quantidade de movimento. Beleza? E nesse vídeo, nós falamos sobre quantidade de movimento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!